Diego, você sabe que eu fui perguntar para algumas pessoas na rua, pessoas com quem eu convivo, e ninguém sabe o que é. As pessoas têm noção de que isso é algo valioso, mas eu acho que ninguém ainda se deu conta do quão valioso isso é. A gente está vivendo uma espécie de nova corrida do ouro, uma espécie de corrida pelo petróleo, como ainda existe o Brasil, inclusive está nessa corrida pelo petróleo, mas o Brasil não acordou ainda para essa corrida pelas terras raras. Ontem a gente falou disso aqui. Acho que era importante a gente contar para os nossos ouvintes com mais detalhes o que é, né, o que são as terras raras. Eu fui ler alguns relatórios do governo americano sobre isso, eles estão muitíssimo interessados, são os mais interessados nisso. Olha, são detalhes incríveis, né, que passam muito pelo estudo da química, coisa que é uma ciência complexa que a gente não domina, mas, por exemplo, são 17 elementos da tabela periódica que a gente conhece, que o pessoal estuda aí para o vestibular, para o Enem. Tem 17 elementos que compõem isso que a gente está chamando de terras raras. E eles são normalmente insubstituíveis. Perdão. Por isso que é tão importante, porque você não encontra isso em outro lugar. Por que então todo mundo está querendo agora extrair do Brasil? O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. A gente tem no nosso subsolo muita riqueza que a gente não está fazendo nada com ela. A gente só produz 1% das terras raras do mundo quando a gente tem 22% no estoque. Então a gente tem uma riqueza imensa para explorar e os americanos estão querendo explorar. Para que serve terras raras? Muita gente ouve terras raras e fica pensando, serve para fazer computador. Mas espera lá, não fizeram sempre computador com silício? Por que de repente apareceu terra rara no meio? Então tem um monte de componentes dos computadores, principalmente desses mais modernos, que eles exigem as terras raras. Por exemplo, tem um elemento químico chamado neodímio, que serve para fazer disco rígido de computador. Tem o chamado itérbio, que é outro componente, que serve para fibra óticas e semicondutores fundamentais para transferir a internet pelo mundo, para levar informação. A gente está conectado agora pela fibra ótica. Tem outros elementos que servem para telas de computador, LCD. Tem certas cores usadas nas telas que só vêm de um certo elemento que é uma terra rara. Chips de computador, memória de computador, aqueles ventiladorzinhos chamados coolers também dependem de terras raras para funcionar. Então é uma série de componentes químicos que a gente tem em abundância. E olha que interessante, a pesquisa mostra que a gente tem praticamente espalhado por todos os territórios, principalmente sudeste, centro-oeste, norte, sem nada no sul por enquanto. Então você tem em Minas Gerais e Goiás muita incidência de terras raras. Bom, Minas Gerais sempre forneceram muito minério e continuam fornecendo terras raras, que são minérios, é bom a gente lembrar. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rondônia e Amazônias. Então, é uma riqueza imensa que nesse acordo com o Trump, é por isso que a gente está hoje falando disso, ontem a gente falou de terras raras, o Brasil está sendo chamado a usar suas terras raras e os americanos querem explorar eles mesmos aqui. Agora a gente tem que responder a pergunta, a gente é capaz de fazer por nossa conta? Será que a gente vai dar esse direito para uma empresa americana explorar? Ou a gente vai usar empresas brasileiras para fazer isso, para que a riqueza fique com a gente? Esse assunto está em discussão agora, mas eu acho importante, então, a gente ter claro o que são, Diego e Joana, essas terras raras, para que a gente entenda por que está todo mundo querendo. É o novo ouro.